Olá, olá, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje nessa sala que é do Trem da História, viu, Magali? É. Vamos aí para mais uma tarde de entrevista. Meu nome é Márcia Betânia, né? Estou aqui de Diamantina, sou da historiadora, campo também de gestão cultural, e estou aqui hoje com uma pessoa muito, muito, muito querida, que também está aqui, né? No meu caminho entre o norte e o nordeste de Minas Gerais, que é a Magali Escobar. Estamos aqui hoje com esse projeto que é falar um pouco da história desse movimento cultural das Minas Gerais, nascido, concebido, articulado lá na década de 80, em que a maioria de nós éramos bem jovens, mas muito sonhadores, né? E acreditando na cultura como uma plataforma de transformação social. Então, Magali, seja bem-vinda, minha querida. Estamos aí nesse projeto, ele é concebido por um grupo de pessoas muito bacanas também, a Grace, o Marco Lobo. Temos a participação também na concepção da Elke Reiga, temos também o apoio de uma emenda do querido, né, deputado federal Patrus Ananias. Na equipe aqui tem a Luna, que está nos bastidores aí nos ajudando, e aí estamos aí, uma equipe também muito boa de trabalho. Seja bem-vinda, embarque com a gente nesse trem, nessa sala dessa memória, e vamos aí construir de novo essa história, né? Seja bem-vinda, querida. Pois é, que felicidade estar aqui com vocês hoje. É muito bom, muito gratificante recuperar, né? Recuperar, rememorizar essa, essa parte da minha história, que eu acho que foi uma das partes mais interessantes, né? Sempre é mais interessante que a gente está vivendo, mas eu, é uma parte significativa, muito afetiva aqui no EPC, a década de 80 e meados de 90, né? Foi Isso. de grande valia na minha formação. Pois é, estamos aqui maduros, né? De cabelos brancos. Estamos Bastante entrevistando, madura. estamos entrevistando as pessoas as mais diferentes que tiveram com a gente, né? Que já passou aqui por essa sala, o Izinho, o Alvinho. Outro dia, semana passada, foi o Tião Rocha. Alguns já se foram, né? Como Carlos Rodrigues Brandão, mas outros também estarão com a gente. Aqui até com uma foto, achei uma foto dele nesse instante. É mesmo? Olha. Oh, que saudade que me deu. Pois é. Então, a Titane já esteve aqui com a gente, Dani. artistas, escritores, jornalistas, né? Todos que fizeram parte desse movimento. Então, Magali, só para te situar, a gente vai, num primeiro momento, localizar quem é Magali Escobar, tá? Quem é Magali, o nome, qual que é a sua formação, né, profissional, o que você faz hoje, com o que você atua, e aí a gente vai aos pouquinhos voltando um pouco para nos conectar aí com a história de mais tempo atrás, tá? Então, quem é Magali Escobar hoje? Magali Escobar ainda é aquela baforenta, né? Daquelas que cai de tudo e entra de tudo, com mais cabelos brancos, com os cabelinhos brancos. Mas a Magali, eu falo que é um resumo do que eu brinquei na rua, com as histórias do meu pai, que era um pernambucano, vindo de Campina Grande, vindo ali da Paraíba, de Pernambuco, para Juazeiro, e ir para São Paulo, só que parou aqui e pronto, né? Família, então, sou, sou, sou filha desse retirante, que tinha muitas histórias Mas maravilhosas. ele já veio com vocês, com a família? Não, ele veio, ele tinha uns 12 anos, mais ou menos. Mas ele trouxe essa coisa do Nordeste muito grande. E a minha mãe era filha de um
escravo forro, né? E tinha muita história, muita ligação, né? Nessa coisa da cultura. E a gente brincava muito na rua, né? Ela sentava na porta com as primas e deixava a gente com a meninada e ensinava esses brinquedos e essas brincadeiras, né? Da música, todos os dois eram muito musicais, os meus pais, meus irmãos, minhas irmãs. Minha irmã era muito do teatro, assim, também cantava, teve delas que fez música em grupo da escola, assim, estudou música de verdade, como dizia naquele tempo. Estudou de verdade. E eu, assim, das mais novas, éramos 10. E eu era a oitava. Família grande. Enorme. Aí eu fui absorvendo esse legado cultural deles, né? Me formei professora, depois, em 79, teve aquela grande enchente, né, do Rio São Francisco. Aí eu fui para uma cidadezinha chamada Lagoa da Prata, uma irmã minha morava lá, mas depois eu fui para Belo Horizonte estudar. Aí eu fiz cursinho, estudei na FUMA, na Fundação Universidade Mineira de Artes, que é hoje escola UENG de Artes, né? Escola de Artes. Virou escola de design hoje, eu acho. A antiga FUMA. É um negócio desse. E aí, mas também tem uma formação em estudos sociais, que o norte de Minas era tão desprovido, tão longe, a gente não sabia de nada. Aí eles colocaram umas licenciaturas curtas na PUC para a gente, professor, pessoal da cidade. Aí eu fiz História e Geografia, estudos sociais, que chamava, né? Mas daí eu sempre atuando na educação. Aí foi inevitável fazer o curso de pedagogia, porque eu trabalhei na superintendência de ensino, me aposentei na superintendência de ensino. Você saiu da sala de aula, a professora maluquinha. A professora maluquinha. Aquele povo. E depois foi para alta burocracia. Não, e eu não dei sossego para esse povo da burocracia. Que era, oba, tem um encontro, não sei o quê. Lá ia eu com a Casa Ideia, né? Sempre trabalhando com adolescentes, né? A gente teve um trabalho estadual em 2000, de 2000 a 2018, mais ou menos, um trabalho com protagonismo juvenil, que eu fui uma das que trabalhei para acontecer. E aí, desde quando iniciou o Centro de Artesanato, que, na verdade, é uma associação cultural dos amigos. Então, você faz a sua trajetória na área da educação, né? A professora maluquinha, a técnica que está sempre ligada à cultura, à juventude, né? À movimentação. Aposenta também na educação, é isso? Na educação. E aí você constrói e continua com o fio da meada. Na verdade, era uma coisa paralela, né? Porque 2004 eu ainda estava bem nativa. Estava ainda bem atuante na educação, mas eu já atuava no centro de artesanato. Né? Sempre assim, ou fazendo música, alguma coisa nesse sentido. Era mais leve. O ponto que tudo que eu aposentei em 2016, no início de 2017, aí eu passei para dentro mesmo, claro. Já ocupei alguns cargos na associação, mas estou lá, brincando e fazendo bagunça com os meninos, com as crianças que eu amo. Também trabalho, né, hoje com um grupo de crianças em situação de vulnerabilidade, que chama a Rua Bem Bom. Rua Bem Bom. Isso aonde? Em que cidade? Em Januária. Na beirinha do Rio São Francisco. Na nossa
na carreira do rio, passavam os vapores, os barqueiros, eles chegavam a Januária, né? E cada um mais para frente que o outro, e eles foram, não sei, tinha um local que chamava Bem Bom. Vão passar lá no Bem Bom, vão fazer o Bem Bom, e essa rua chama-se Bem Bom até hoje. Ficou uma rua que tem Bem Bom. E é menino que não acaba mais. E aí toda terça, aliás, qualquer dia da semana, mas a gente reza o terço, assim, uma vibe mais assim, leve, né, com eles, e vai fazendo trabalho. Agora nós estamos preparando lá o São Gonçalo, como diz o pessoal. Eles lá dançam muito São Gonçalo. Então, as crianças mesmo, até 11, 12 anos, nós vamos formar lá, vamos dançar o São Gonçalo, porque a grande amiga nossa da rua, que fez de tudo para a gente estar lá, ela tem poucos meses que faleceu, então a gente ainda está curando esse luto. E esse grupo existe por causa do centro do gostar de fazer o alto de Natal, contando de uma forma como se tivesse acontecido aqui em Januária. Sei. E eles são, esses jovens e os adolescentes do Velho Chico são os meus... Então, hoje você está em Januária, né, no norte de Minas, dentro de um contexto aí de uma cultura barranqueira, com, né, uma parte dessa região que o São Francisco é enorme, né, com muitas águas, muita areia, muita praia, né, e aí você está dentro do centro de artesanato. Aí fala, então, um pouco do centro de artesanato. Ele aparece na sua vida, você está lá dentro, e aí esse centro de artesanato produz, desenvolve, além desse trabalho, o que mais que tem lá, o que acontece lá com esse universo todo aí que você trabalha ainda na cultura? Esse projeto ele foi proposto, inclusive, com um coletivo, né, de pessoas que gostam muito da região, e esse professor do FMG, não, do Rio de Janeiro, da UFRJ, e ele propôs um trabalho com as oleiras do Candeal. As oleiras é um pessoal que é quilombola e estava numa situação assim. E por causa das oleiras, nós começamos esse trabalho, né? Principalmente na época, 2004, 2003, para os artesãos ter aonde expor, de conversar, mas ter um local, né, para mostrar o seu trabalho, né, e a gente agregar também o fazer cultural da nossa cidade. Né? E aí essa coisa foi crescendo, nós tínhamos a necessidade de crescer o prédio, né? Ter um prédio maior e tal. Aí a gente alugou esse casarão aí que está passando, essa parte linda, e aí da venda sertaneja, da biblioteca, da sala de música. Aí foi cada vez agregando projetos dentro do centro, e a gente fazia alguns eventos para poder bancar a pagamento do povo. Do aluguel, né? Essa aí, na época, era a presidente, Tereza Cristina. Tereza Cristina e Banho são duas referências maravilhosas. E aí está, né, uma parte do meu coração. E então a gente começou a fazer alguns eventos, e esses eventos foram crescendo, e a gente foi, e os artesãos, e a proposta dos artesãos, aí a gente começou a fazer oficinas, né? Inclusive lá agora está com a oficina com as oleiras do Candeal. Estão ensinando. Tem umas crianças, umas pestinhas minhas lá também,
gostam de fazer, vai fazer, meu filho. E essa parte aí que está passando é um memorial, são as pessoas que já se foram, aí as carrancas, as cerâmicas. Essa cerâmica não é do Candeal, é de uma menina muito bacana. Essa escadinha tem um segundo lugar aí, a gente tem essa referência dessa escada. Aí fomos agregando essa discussão. E aí entra também muito a experiência com com o movimento cultural já proposto em 85, né? Resultado disso tudo. A gente foi levando discussões, a gente foi armando discussões, a gente foi, assim... Era igual a APC, a gente era coisas que a gente tinha juntos, brigava e se amam e brigam todo dia. Esse fio da meada que você está colocando, o trabalho hoje, com os temas que vocês trabalham, você está conectando ao tempo do nosso movimento cultural na década de 80. De 80, né? Ligado à identidade, à memória, à cultura popular. Então, hoje, hoje, assim, eu falo que eu estou mais livre, porque lá eu só não fico dando palpite. Não, mentira, eu ainda dou muito palpite. Mas o meu forte mesmo é trabalhar, é um trabalho de educação, né, cultural, não sei se é assim. Mas brincar. É educação popular também, né? Educação popular. Trabalha nos ambientes do povo, com aquelas expressões, né? Do próprio povo ali, da cultura do lugar, com vínculos intergeracionais, né? Porque não tem faixa etária principal, não tem, né? Não tem. Todo mundo e essa interação é super bacana, super. Então, já que você está recordando, né, do EPC, então vamos localizar, né, aí dos EPCs. Tá aí a foto aí ainda lá do espaço de vocês, com a visita Tá vendo aí na foto? É a mesma... Fui lá buscar meu painel que eu bordei. De blusinha vermelha aqui. Que tem a música do Inácio Loyola de Pirapora, Januária, Preta Brasil, Barranqueira, Dança Cabocla no Rio de São Francisco, Maculelê do Rio de São Francisco, Peixe Bonda no Rio de São Francisco. Está escrito aí, espelhado. Aí as Celinhas tem um trabalho bacana com os indígenas, né? Então, ela foi visitar vocês convidaram, ela estava passando... Ela, na verdade, ela propiciou uma emenda, né? Para a gente arrumar a sala do Sacriabá, que o prédio é muito antigo, e aí a gente aproveitou, fez uma sala Sacriabá. Até tem anterior aí, em algum lugar ela passou a sala Sacriabá. Aí nós temos as nossas referências, né? Fala um pouquinho dessa equipe aí, localiza rapidinho para a gente. Essa que dá à frente de óculos é uma bordadeira, Joana Socorro, né? O Glei, que é do Cine Barran. O Centro de Artesanato, na verdade, ele agrega vários coletivos, inclusive o pessoal do cinema, o Cine Barran, né? A Júlia, que é uma bordadeira também, Vanilde é uma artesã, o Nan é do Centro de Artesanato, e nós temos o Rafael Pachamama, que foi o arquiteto que ajudou a gente a arquitetar lá a sala. Está muito linda. Esse que está do seu lado? Ou lá do atrás? Meu lado, está do meu lado. Né? E aí a grandiosa... a Célia merece muito nosso respeito, né? Porque muito respeito. Os temas, né? A história de luta e o que ela defende lá no Congresso, e o que ela tem enfrentado naquele Congresso, como uma vertente de misoginia, de preconceito muito grande, né? Ela é agredida frequentemente, é vergonhoso. Mas tem a força, né, e energia da terra. Ela consegue.
Pois é, então, você hoje, assim, só para localizar um pouquinho, o Centro de Artesanato, assim como lá atrás, no EPC, a gente já brigava por política pública de cultura, né? Porque já era uma bandeira que a gente levantava, o Centro de Artesanato ele está conectado com a política Concretização. pública, né? É desde quando? Você participa desde o início? Como é que é, né? Sim, Dessa questão do sim. programa Cultura Viva. Desde o início. Aham. Muito no início, em 2004, 2003, 2004, eu não era tão presente, porque eu Aham. trabalhava, eram 17 municípios que a gente dava assistência pedagógica, então eu viajava Uhum. demais, mas eu estava sempre lá, estava Uhum. sempre lá. E aí, logo no início, quando a Elke me falou do EPC, quando a gente assistiu aquela live linda, né? Era para eu estar lá, mas Do lançamento. do lançamento, não dei conta de ir. Uhum. Naquela live eu falei, meu Deus, nós somos a concretização daquele sonho. O primeiro EPC, não sabíamos quem era. Não É tinha. verdade. É, Ninguém se conhecia encontro, muito, né? como é que é? Encontro de cultura Encontros popular, populares de ou encontro cultura. de popular de cultura. Eu acho que quando eu defini isso na minha cabeça, sabe, foi um divisor. E aí eu vejo e quanto que a gente tem a ver, porque esses pontos de cultura, essa rede, é a concretização de muitas discussões, né? De muita interação, de muito trabalho, de muita canseira, né? De muita canseira, de pé quebrado. Eu em pó PC uma vez para cair, quebrei o Foi. pé. Nossa, é. Então, minha filha, passar para variar. E aí, assim, eu acho que eu trabalho, acompanho mais o grupo em 2016. De 2016 aí foi uma vinculação bem estreita. Antes, não, eu era participativa, ia nas reuniões e tal, mas eu não tinha como me dedicar mais, né? Uhum, uhum, Apesar de que a gente fez alguns shows, algumas rodas lá de musicais, mas era mais nessas contribuições. uhum, Eu acho que a, aquele pensamento nosso, toda essa trajetória, quando nós uhum, conseguimos ultrapassar a barreira da ditadura real, né? Porque a gente já estava num processo de transição. Mas quando a gente passa para um governo progressista, aí a gente tem aquela coisa, aquele sonho assim, a gente é começando a entrar nesse sonho. E aí, 2006, 2016, né? Barra pesada, 2015, até 2020, 2018, a gente uhum. sustentou assim na unha, porque tinha tudo para acabar mesmo com o nosso sonho. A gente conseguiu, né? E Uhum. hoje a gente já conseguiu até adquirir o casarão, você pensa? É, O que casarão é novo, bacana. Nossa, que vitória. Pois é é, Vitória. que Amanhã, vitória. depois da manhã a gente tem uma seresta, que é porque a gente tem que ajudar lá no telhado, tem que ir Uhum, restaurando o casarão, né? Aos poucos. Então, uhum, lá a gente tem as artesãs, né? Elas entram, elas bordam, é, elas constroem todo um trabalho com a comunidade que elas, né, com as ruas, com as amizades e tal delas. Lá uhum, também a gente tem um coletivo do Cine, de cinema, né? uhum, Muito legal. Depois ali da pandemia, naquele bojo da pandemia, o Cine Barranco foi um coletivo importante, né? E é uhum, um coletivo uhum, importante. Tá aí temos
trabalhamos com diversas oficinas, né? Uhum. Com os meninos. Eu sou a contadora de história, a contadeira de história oficial de lá, né? Que cargo ótimo! Tem uma foto minha lá com os meninos. Teve uma professora. Ô tia, você tá brigando ou você tá brincando com os meninos? É Você tá mesmo. parecendo eles. Ah, tem aí, Luna? Tem, E não? aí, contando histórias do Rio, histórias da comunidade, Você trabalhando pega na a biblioteca. literatura você pega a literatura oral da cultura Literatura popular. oral, a literatura formal, a gente faz o que a gente pode fazer lá. E Aham, com os meninos, até ensinar dever de casa, a gente faz. é. Mas isso é história, inclusive, de outros pontos de cultura também, viu? Nossa, eu Também, né? tive um lá em Teixeira de Freitas, que eu fiquei boba de ver o trabalho deles, de apoio às crianças na questão do estudo, dever de casa, reforço, é impressionante, do Zé da Baiana. Mas aqui, Magali, então, você falou assim dessa virada de ficha em termos da proposta, né, do EPC. Então, você vai para Belo Horizonte estudar, passa pela FUMA, aí nesse íntere, porque foi exatamente nesse período de 84, né, quando foi o primeiro EPC ali, 84, 85, 88, até o iníciozinho de 90, aí você passa a emergir também nesse movimento. Como é que foi esse contato? Assim, como que você ficou sabendo? Quem que te convidou? Em que momentos que você participou? Como que você participou? Né? Qual que foi a sua contribuição? Ora lá em Belo Horizonte, ora, né, já em outros lugares. Conta um pouquinho aí esse fio, né, dessa história para nós. Essa história minha com o movimento cultural, ele, ele começa exatamente quando eu volto de Belo Horizonte, em 82, 83, por aí. Aí eu já vim, né? Eu já fui trabalhar e eu já vim, já como professora alfabetizadora, tal, e na PJ, na Pastoral da Juventude. Uhum. A Pastoral da Juventude não é o que a gente... Era uma pastoral muito ligada à teologia da libertação. E aí, Sim, também muito com os ligada embates dela, aos né? movimentos, os movimentos de base, né, de comunidade base. Né? E aí, o Álvaro Machado, Álvaro Silveira Eu Machado, que é do conheço, Rato Jequitinhonha, nosso de amigo, Minas Novas. ele É. trabalhava aqui em Januária, ele veio fazer um projeto aqui em Januária, ficou aqui uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando na superintendência de ensino. Antigamente era delegacia de ensino, O e nome era esse. no jornal de Januária, a Folha de Januária. E ele terminou o projeto, ele ficou aqui em Januária. Aí, em 85, o iníciozinho de 85, ele propôs para aquele grupinho ali da pessoal que gostava de cantar e tal, que era do teatro, que eu fazia parte, propôs para a gente fazer uma feira de artesanato. Não, uma feira de cultura. Feira de Uhum. cultura de Januária. Menina, mas isso foi uma explosão. O Álvaro capitaneou tudo, assim, e aí a gente ia para as comunidades. Nós estreitamos, foi quando a gente estreitou muito laço com o Candeal, que é onde faz essas cerâmicas, tem algumas delas. No Candeal, com o pessoal da Macaúba, que faz coisas com palha de buriti, esteiras e tal. E aí eu já tinha muito contato com o pessoal dos reis, né? Dos reis dos temerosos, de reis não sei de quê. E aí, sim, meus amigos, eu tinha compositores que já tinham tido até ganhado festivais aqui perto, né? Na época dos pequenos festivais nessas cidades, É. muito pacata, né?
Várias cidades tinham seus festivais. Seus festivais. E tem uns amigos que são compositores, e eles também chegaram junto, né? E eu sei que foi uma efervescência muito grande. Aconteceu o primeiro encontro, a primeira feira de arte e cultura, e eu encantei com o Curari. Lá é assim, a Titânia. O Curari fez parte, foi muito importante o Curari dentro do EPC, demais. E as pessoas, né, que integravam o Curari, entre elas a Titânia, né? Sim, eu falo assim da Titânia porque foi uma pessoa que me acolheu, a Lígia Jacques também, né? E aí, no ano seguinte, nesse primeiro encontro foi muito legal, eu já conheci o Tavinho Moura, Décio Marques, aquele menino Marco Ribas, de Pirapora. O pessoal de Pirapora era assim, o mais, né, que a gente tinha uma noção. Né? Não tinha muita noção de outras pessoas. Mas aí a gente ficou conhecendo no ano seguinte. Vocês chegaram a levar o Curari em Januária? Em Januária, com o Marrancatu. Né? Era um espetáculo dele chamado Marrancatu. Sim. Maravilhoso. E aí eu fiquei apaixonada. Foi, assim, uma inspiração para mim, o Curari, o Marrancatu. Daí, o álbum, nós montamos eu e Pedro Eugênio montamos um espetáculo chamado Barranca, que era para falar da barranca do São Francisco aqui em Januária. Bem ao estilo minha amiga, que hoje é minha cunhada, ela fala, gente, vão lá no Barrancatu. Eu, vou vontade de matar. Um Barrancatu. Barrancatu. Era barranca, era só barranca. Ela que ficava enchendo, falando que era Barrancatu. Mas era muito inspirado mesmo, né? Era muito colado mesmo no espetáculo do Curari. Mas, assim, falando com as músicas daqui de Januário, pessoal dos grupos de... Eram todos... É interessante, é que a gente colocava todo mundo que não era uma representação. Eram os personagens, eram os agentes culturais mesmo, produtores, eram os músicos, os autores, eram os que tocavam, que tinham um senhorzinho que contavam umas histórias engraçadinhas, no meio do espetáculo. Né? Tinha umas fotos lindas do Pedro. E daí o Álvaro chamou a gente para apresentar lá em Brasília de Minas. Brasília, terra de Edivar, você conhece? Ele não está aqui hoje, ele também é entrevistador. Lá conheci o Zé Edivar, ficamos muito amigos, foi muito lindo. Grande poeta, irreverente. Pois é, Magali, então, a gente... Você estava contando aí exatamente essa fase, né, da produção cultural de vocês, né, a partir de uma conexão com temas, inclusive, que se misturava tudo, né, os próprios agentes culturais, artistas, produtores, eram aqueles também que estavam integrando, né, o movimento cultural local, os espaços de produção. Por isso que eu achei legal a gente fazer isso, assim, foi bacana essa integração. E aí você participou do primeiro EPC como? Você estava do interior, e aí qual que foi a sua conexão, assim, com o primeiro, em 85? O primeiro não. O primeiro eu não sabia de nada. O primeiro eu fiquei sabendo por Álbano, mas eu não conseguia entender o que era. Aí ele me falava assim, a gente tinha uma ideia, mas o quê? Aqui, da Januária, tinha muita... Aí foi que nesse espetáculo a gente foi para Brasília de Minas, a gente achou que ia ser só uma apresentação lá com o pessoal, e era uma reunião do EPC. Lá encontrei de novo a Titane, lá conheci o Guilherme Veloso, e o nosso querido
Zé Divar. Zé Divar, né? Uhum. Somos amigos até hoje, né? E menina, mas aí o pessoal também não sabia o que era, e aí a gente foi entendendo, assim, foi, né? Eu gostava muito, eu não falava tanto assim, não falava, era meio jacuzona mesmo, assim, Nosso interior a gente ia a participar assuntando. A gente ficava assuntando. Assuntava. Agora, o melhor desses movimentos, de todos, sabe? De Brasília de Minas, foi as conversas paralelas. E como é que isso aconteceu? Que legal! Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu tinha que perguntar para as pessoas, né? Foi nessa que eu estreitei um laço, eu conheci a Elke, e aí ia me atualizando, assim, eu ficava perguntando isso, assim, assim. E cultura? Por que cultura, assim? Porque a arte e cultura... Eu ficava fazendo algumas, sabe, tentando fazer esses... Então, eu amava, porque cada pessoa ali era um mundo para mim, era um mundo cultural. E saía, depois dos encontros mesmo, nessa plenária que eu mostrei até uma foto aí, que foi em 86. Foto. Foto que foto. Essa foto é linda, Magali. Eu nunca tinha visto. Eu estava lá no fundo. Ali está a Elke lá atrás, eu estava ali por perto. E aí, eu falei, gente, isso aqui é muito maior do que eu pensei até hoje. A estreia é grande demais. E aí fui perguntando, aí eu fui conhecendo as pessoas, e elas foram me crescendo, né? E me colocando num trilho bem bacana. Esse aí foi um dos encontros. O primeiro encontro que eu participei, assim, de plenária, foi lá com o Zé Divar, em 86. Brasília de Minas. Brasília de Minas, aí já foi uma plenária, né, estadual, lá no Mineirinho. E daí para diante, pronto. Aí fui assuntando, fui chegando devagar, e eu gostava demais de conversar. Gente, para mim, sabe, Carlos Rodrigues Brandão era uma coisa, para mim não era... Eu acho que é coisa assim, meio de barranqueiro mesmo, de falar assim. Parece que é uma história que é de lá do outro lado do rio, que a gente... Uma coisa meio mágica. Aí, a própria Titane, meu Deus, é linda, maravilhosa, cantando, assim, que voz. Né? E foi todo mundo. Essa, muito bacana, essa foto também, amo. Essa aí já foi no primeiro APC, não foi? Essa... Nossa, dessa mesa aí, eu acho que foi lá no Chico Nunes? Não. Não, foi não. Não. Não lembro exatamente, eu acho, tô achando que foi no segundo EPC, não? No segundo EPC, que eu não fui lá no dia, né? Aí... Então, na verdade, você conecta com o EPC a partir de uma reunião descentralizada já, em Brasília de Minas, com a vinda, com a presença que a gente chama hoje os fundadores, né, que ficavam mais presentes ali na capital, Titane, Guilardo, Izinho, Alvinho, né, e tantos outros, que aí começou a formatar essa ideia das conexões das regiões, né, e fazendo esse convite. O primeiro cartaz do EPC, você chegou a ter contato com ele, de alguma maneira? Ele chegou para você? Porque aqui em Diamantina chegou. Mas Diamantina, meu bem, Diamantina era o sonho de consumo do povo daqui de Camargo, né? Muita gente estudou em Diamantina. Diamantina era um núcleo. Mas sabe o que é? Por causa da conexão com o movimento cultural do Vale, porque tinha uma vertente dentro da EPC. Eu também já participava do movimento do Vale.
Então, eu lembro que a gente foi buscar esse cartaz na rodoviária. E com a carta, né? A carta que Titânia escreveu, né? Nós vamos buscar essa carta mimeografada, Magali. A carta lá naquela tinta azul, Na tinta azul, mimeografada. o mimeógrafo de nossos professores, nosso amiguinho. Mimeografado. Então, esse foi o primeiro cartaz, né? Com o nome de Encontro Popular de Cultura. Que eu achei interessante que você falou assim, não, na hora que esse nome, né, que eu entendi, deu uma virada de chave para mim. O que é isso, propriamente dito, né? Em termos da sua virada de chave, o que é isso? Muito interessante, porque a gente ligava muito a cultura à arte, né? Muito, a gente tinha isso. E até hoje ainda é isso, né? A gente tem conseguido avançar, mas ainda tem muita gente que liga a cultura à arte. A Prefeitura de Januário mesmo, gente. Liga a cultura aos... Ali é só aqueles fatos, aqueles coisas da arte. E aí, quando eu percebi que era muito maior do que cultura popular, popular de cultura, que era um encontro para todos. Aí que foi legal, porque todos que eu pude convocar, todos, sabe, de secretária de cultura, do contador lá, do pescador, né, do filho do pescador que era do Reis, que é, né, do Reis dos Temerosos, né, e as professoras, eu fiz muito isso, conversar sobre esse conceito antropológico de cultura, e o EPC foi, assim, uma virada de chave, como você fala, foi um impulso muito legal. E aí continuamos nesse ritmo, inclusive com esse mesmo espetáculo, que durou bastante, né? E daí vieram outros movimentos muito interessantes e grandiosos também, ligados ao EPC. Sim. Na região aí de vocês. Inclusive, não só aqui na minha região, mas na carreira do Rio todo, né? Descendo e subindo o rio. Descendo e subindo o rio. Mas é um negócio interessante. A gente foi fazer... Eu já morava em Belo Horizonte de novo, né? Eu voltei em 87. E aí nós fomos fazer essa reunião lá em Pirapora. Tinha uma reunião do EPC. A gente já estava fazendo a mobilização para 88. De Belo Horizonte, você foi também começar a fazer esse trabalho de conexão com as regiões. Morando em BH. Morando em BH. Aí eu já não estava assim só na região de Januário, fui em outros locais legais, mas uma representação disso, um recorte disso, é que nós fomos para Pirapora. Eu lembro que a gente ficou lá na casa de Pepé Paraguaçu, que era um cantor, compositor lá de Pirapora, lá na casa da mãe de Pepé. E aí estava lá também Inácio Loyola, estava assim, um monte de gente, Jacobina, de outras cidades da Bahia. E aí que eles contaram para a gente que eles faziam parte da chamada um coletivo chamado Gamileira do Assuruá. Gamileira do Assuruá. E nós fomos e tal, e fizemos. Eu conheci o Haroldo Pereira para fazer poesia. E o Gamileira do Assuruá, o pessoal do Gamileira do Assuruá tinha um projeto muito assim, grandioso, que era a mesma coisa do EPC, de conectar com as comunidades ribeirinhas.
uma proposta mais ecológica e cultural, assim um afinco, um grude pela cultura, né? Um grude pela cultura. A gente grudava nas pessoas. Adorei essa. Não, é verdade. Assim, por exemplo, eu e Inácio, qualquer coisa que tem lá em Pirapora, tá assim, tá acontecendo isso, recebe fulano aí para mim, tá indo aí em Januário, até hoje a gente tem esse grude. E aí esses meninos ficaram 2 anos, eles foram participar da EPC, do quarto EPC, né? E nós aqui ficamos fazendo parte do Gamileira do Assuruá. Eu era uma referência deles aqui em Januário, na micro-região de Januário, embora estava lá em Januário, mas super conectada aqui na minha terra, né? Aí o cartaz do quarto EPC, com o tema Vida, Cultura e Felicidade. Você sabe que aquele caderninho do Trem da História, de vez em quando eu perco ele na mão de alguém e vou lá, não, esse aqui não falta esse aqui não, bem. Eu falei que eu vou escaneá-lo, os 2, né? Trem da História, o do terceiro e do quarto. Pois é, você falou de uma coisa muito interessante que eu queria que você falasse mais, que é exatamente assim. No EPC cabiam todos, porque era um encontro popular de cultura. Se antes alguns mexiam só com arte, né, eu me identifiquei com o EPC porque exatamente o conceito de cultura era um conceito abrangente, né, que você disse, antropológico. E claro que esse conceito de cultura que o movimento cultural forjou naquela época, né, com o auxílio aí desses pensadores que participaram generosamente, né, o Tião Rocha, o Otávio Iane, né, que esteve com a gente também, o Carlos Rodrigues Brandão, o Frederico Marés, o Loureira Botas, né, pessoas que tinham uma produção, inclusive até secretários, né, como o Capinã, lá da Bahia, né, que veio compartilhar com a gente, secretários de capital, né, brasileira de suma importância, tiveram com a gente. Então, assim, os temas, você lembra dos temas do EPC, né, dentro de todas essas assembleias que a gente fazia, e dentro dos temas, né, que impacto é esse na sua vida e na sua trajetória? Olha, um mesmo foi a ampliação, né, do conceito de cultura. Isso foi um impacto maravilhoso na minha vida, um impacto importante. E eu lembro que a gente reunia, né, para tratar dos temas, que tinha, assim, os vários textos, e eu ainda tenho uns textos que não couberam dentro do livrinho, porque a gente tinha que ler. Você tem que mandar para o baú. Mandar para o baú. Eu tenho que organizar essa zorra total aqui para poder achar, né? E aí a gente lia, fazia nossos questionamentos e tal. E eu lembro que um dos temas, um dos textos, né, tema do EPC, do quarto EPC, do terceiro EPC, foi cultura. Foi do Marés. Foi o do Marés. Que ele conta... aquele cartaz preto e vermelho, Luna. Você tem ele aí? Aquele não, foi desse. Não, esse aí foi o segundo, foi no terceiro. Foi o segundo. Terceiro. Aquele já todo vazado. Isso mesmo. As mãos afechadas e uma aberta, uma coisa bem bacana, né? Aí, esse texto do Marés, que ele coloca, inclusive ele faz uma analogia e conta uma história do OVNI, que nós fomos abduzidos e tal. Não sei se você lembra dessa história, está escrito no livrinho. Aí, mulher, nós falamos de educação popular, nossa, foi assim, demais, foi demais. Eu falei assim, eu me encontro aqui.
eu encontro aqui na educação popular, né? Aham. Eu lembro que a gente estava assim, nós vamos colocar só educação, nós vamos beber dessa cultura, e aí ampliar esse conceito. Eu acho que aí foi uma ampliação bem, como é que fala? Bem caprichada, assim, bem bacana mesmo, nesse terceiro encontro. Né? Eu participei da escolha dos textos que entraram no encontro, no caderninho Trem da História, no caderninho não, no caderno Trem da História. É a linha editorial, né? A linha editorial. Coordenado pelo Zé Edvar, pelo Kleber. Isso, pelo Kleber, gente. O Kleber. O Kleber a gente ainda vai entrevistar ainda. Né? Uma pessoa. O Kleber vai vir com a gente logo, logo. Pois é, o caderno, o terceiro EPC, que foi lá no Chico Nunes, né? Sim. Já em 88, ele propôs exatamente esse temário, né? A gente estava muito voltado para a organização do próprio movimento, deliberando sobre esse formato dos encontros regionais. No nosso caso, do Jequitinhonha, a gente já tinha essa experiência, porque o Movimento Cultural do Vale, a gente já se organizava em micro-regiões, né? E aí a gente também estava tentando construir isso por Minas Gerais inteira. Então, o tema foi exatamente, aí você ajudou a conceber, a própria organização do movimento, né? Foi um dos temas, a gente olhar para a gente mesma, se pensar, né? E construir essa forma de organização, né? Isso. E aí... Mas você tem uma... Sim, fala. Não. Eu ia te perguntar, era exatamente essa conexão. Você estava em BH, mas você já tinha raízes com determinada região, né? Então, eu sei que Zé Edvar puxava muito lá em Brasília de Minas, né? E você ali no espaço ali do São Francisco, vocês também deram conta de organizar encontros ali, ligados ao EPC? Sim. E foi interessante, porque assim, Zé Edvar puxou a gente, e a gente o pessoal daqui era muito ligado a Montes Claros. Tudo era Montes Claros. A capital cultural era Montes Claros. Montes Claros era muito forte. Igual a gente falava do Rio e São Paulo, Montes Claros era meio assim com a gente. Tinha que ter um aval de Montes Claros. E aí, o Zé Edvar trouxe essa virada também. O Inácio Loyola também, o pessoal de Pirapora também deu essa virada. E nós aqui ficamos nessa micro-região ali de Itacarambi, de Manga. Montalvânia muito não, porque Montalvânia, não sei, Montalvânia era tão longe, mas Cônego Marinho, umas cidades aqui próximas, até Montalvânia também, pela Superintendência Regional de Ensino, eu conseguia fazer esse contato. Mas ali nós criamos a Maria da Cruz, coitada de Maria da Cruz, nem existia, né? Maria da Cruz era uma história. Então, a gente foi construindo essa ligação. Essa ligação linda que tem tudo a ver hoje com o centro de artesanato. Pois é, então, veja só, o que você está falando é que aquele ambiente de discussão, de leitura, de escrita do EPC deu a base de formação para o trabalho de vocês também, né? Sim, no local, né? É isso que você está dizendo. Local, Sim, se descobrir como um local, uma micro-região importante. Sabe, eu acho bacana isso. A micro-região, Januária, Itacarambi, Manga, Montalvânia, Maria da Cruz. É igual o pessoal falava de Montes Claros, Brasília de Minas, São Francisco. Mas São Francisco era muito ligada a Montes Claros e a Brasília de Minas. Eles também ficaram ali, né? Nós éramos todos conectados, mas aqui a gente não tinha essa visão. Né? E aí foi... Então, além de participar das plenárias que aconteciam lá em Belo Horizonte, também dos encontros regionais, e aí, claro, né, a gente tinha o papel também de mobilizar, né, de participar e ajudar mesmo nessa difusão, né,
nessa difusão desses conceitos, dessa forma de abordar, né? Você também participou da escrita também, de textos, dessa produção mais da linha editorial do Trem da História? Como é que é? Não. Assim, não? Escrever, não. Eu lia os textos que eram solicitados para as pessoas mandavam. E aí eu fazia parte de um grupo que selecionava esses textos. Né? Que eram quem? Quais? Zé de Vá? Sim, eu estou falando que eu estou lembrando. Era Zé de Vá, Kleber. Era Elke, Kleber, Izinho, Guilardo. Doroteia, ligada à educação. Doroteia, isso. Então, era assim, não era que outros... Não, era o grupinho que sentava ali, não tinha um grupo específico para... Quem coordenava mais era Zé de Vá e o Kleber, mas a gente era convidado. Eram os escritores, né, do movimento. A gente era convidado para analisar, a gente dar uma lida nos textos, né? Falava, não, isso aqui, acho que pode, eu acho que não pode. Para mim, tinha que ter tudo, né? Eu acho interessante, Magali, né? E você deve lembrar assim, que tinha uma temática, como a gente tratou da causa indigenista, né? A questão ambiental, né? Ligada à cultura. A própria questão, claro, que se impôs para nós por causa do centenário da abolição, né? Mas também essa história, né, da construção do Brasil através desse modelo escravocrata, né? A gente tinha uma percepção bastante complexa, né, também dessa realidade, né, que incidia né, sobre o próprio trabalho com a cultura, né? Porque isso tudo fez parte do temário da pesquisa. Né? Os temas do marketing, da difusão. Os temas do quarto EPC foram muito fortes. Muito fortes, eu acho. Vida, cultura e felicidade, onde a gente pegou um amplo segmento cultural, né? Uma diversidade cultural de temas. E para mim, assim, fazer parte daquele encontro, onde ali eu já estava muito enturmada, mesmo, foi assim, também foi muito significativo, muito. Essa libertação, essa liberdade que a gente queria, raiz, nós somos essa raiz, nós somos essa árvore, nós temos raiz, mas nós temos galhos. Eu me lembro bem dessa ideia da cultura também como aquele espaço de expressão pela liberdade, né? Pela liberdade. E é também o direito ao ócio. Olha só, gente, coisa que está tão ainda mal resolvida ainda hoje. Nossa, como está? Já naquela época a gente tematizava, né, a negação, a crítica, né, que a gente já fazia, negação ao ócio, né, ao desejo de estar ali, né, pela liberdade de expressão, pelo prazer, né, pelo prazer humano, né, de poder se expressar, conviver, né, brincar. Né, e ter as melhores brincadeiras, né, pelo lazer no universo da cultura, né? Olha só, era muito arrojado, viu? Muito arrojado, eu fico pensando hoje. Hoje tem hora que me dá uma preguiça de fazer umas discussões com os meninos que estão ainda, nossa, que são ativistas culturais, não culturais, do meio ambiente. E aí, ou então, um solta uma pérola, né, de que nós estamos... Eu falei, ai, gente, eu discutia isso 40 anos atrás, ninguém nem me escutava. A gente já falava realmente... tanto isso, não é possível.
Bom, E hoje então, a gente continua ainda quase que com as mesmas necessidades, né? Avançamos, mas nossos passos não são tão assim. Os saltos que a gente dá, os saltos progressistas dessa área que a gente dá são, por mais ousados que foram e que são, ainda nós estamos ainda devendo, né? os processos culturais, né, são muito longos, né, É. para a E tem transformação. outros Ainda processos. tem os reveses, né, ainda tem a parte que volta para trás, né? A tecnologia que acelera ajuda e atrapalha, né? Uhum, uhum, E a discussão mesmo, né? A gente vai indo, uhum, mas nós estamos indo, nós não estamos voltando, não. uhum. Bom, então, assim, na verdade, com toda essa trajetória que você tem, né, de participação, pôs o pé na capital, voltou para o interior, tornou ir para a capital, tornou voltar para o interior, como você está agora, Definitivamente. né? E tem essa trajetória que está ainda inserida, né, ainda no movimento de construção coletiva pelo bem-estar social. Sim. Como é que você consegue resumir como um legado? O que o EPC deixa, né, de todo o movimento que a gente fez? Que legado é esse dos encontros populares de cultura que você consegue identificar? Olha, eu identifico na prática política pública, né? De valorização da cultura, da Uhum, cultura como um todo, mas a cultura popular, são as políticas públicas de cultura, né? Essa rede de pontos de cultura, né? Logo depois que a gente conseguiu ter um governo um governo progressista, né? Mais afinado com o povo realmente, a gente teve esse avanço. Esse avanço ele deu uma estagnada, uma época também, né? de retrocesso, né? Um Muito duro, né? retrocesso. É. Para nós que E saímos do momento de redemocratização, viemos construindo isso, e se depara com isso que a gente viveu, né? é, Com esse. e hoje essa política pública continua, mas a gente tem que discutir o tempo todo, o tempo inteiro. Prefeitura não é progressista. Tem os partidos, as lideranças, né? Que não tem ali uma oportunidade de fazer um evento assim, que sem discussão nenhuma, sem avanço nenhum, sem proposta prática, né? Como o bem. Eu acho que como a revitalização do Rio São Francisco, da beirada nossa, inclusive, aqui, né? Da beira do rio, não tem uma discussão. Parece que o Rio está cada dia mais afastado. Então, hoje, a gente ainda tem que continuar com essa força, porque senão a gente dá um retrocesso. E a gente não pode, gente. Nós temos uma rede de ponte de cultura, é uma rede legal, né, que a gente faz parte, uma rede legal. E tem muitos equívocos, mas tem muita coisa legal. Então, eu acho, por exemplo, o trabalho do Centro de Artesanato até agora é um legado bacana dessa política pública. E esta política pública, eu vim ter consciência da necessidade dela já ali no segundo APC. Já foi com o estalo do conceito de cultura. Então, para isso, nosso engajamento político e tal, para saber como é que a gente ia fazer isso na prática. Né? Então, Eu acho que uma das grandes jogadas do EPC, né, que foi assim, cada um de nós estávamos em diferentes partes, né, dessa Minas Gerais, cada um tentando compreender e construir uma forma de intervenção sobre uma realidade que não era satisfatória, né? A gente passou por um processo de ditadura, aquilo que você falou, tinha as indústrias culturais muito ligadas
a indústria da cultura, da música, né? Mas totalmente inacessível, né? Por exemplo, a Titânia, ela fala, como é que eu vou difundir meu trabalho? Não tinha acesso, eram as grandes gravadoras, as rádios, né? E nada chegava nos interiores, né? Não, não chegava. E aí a gente vai se achando, conectando, intercambiando, se descobrindo, né? Enquanto diferentes regiões que tinham uma identidade, mas que tinha também manifestações que se pareciam, que dialogavam, né? Os encontros da EPC permitiam isso, um olhar para o outro, um visitar o outro, né? Nos encontros regionais, né? E daí esse formato hoje. Você acha que esse movimento da forma regionalizada, como a gente tentou trabalhar, traz também alguma contribuição para esse formato da rede de pontos de cultura hoje? Porque nós estamos, né? Estamos aí de lá para cá até hoje. Até hoje. Estamos em rede. Estamos em peixinho. Ele não falava rede, né? Mas a gente atuava em rede, né? Na verdade. Não falava em rede, né? Mas era. Aliás, nossos símbolos dos nossos trabalhos sempre tinha uma rede. Rede de pesca. E aí, eu acho que a forma como o EPC trabalhava, legal, e assim, era muito disponível para todos. E a gente tem que reaprender a fazer isso. Porque a gente tem hoje pessoas referência de cultura, e aí vai colocando, já não é tão localmente, mas assim, que também precisa ser melhor acolhido, sabe? Conversado, trocado. E quando. Mas é isso aí, né? Quando institucionaliza, quando as coisas institucionalizam, há essa tendência mesmo. Né? E aí cabe a gente a preparar a subversão de novo. Mandar, vai subverter, mas com o propósito de que a institucionalização, o instituto, né, da vida, da política, não caia na armadilha do fechamento, dos... Como é que fala? Eu nem sei. Dos bolinhos, né, das aglomerações ali e tal. Né? A gente tem que prestar atenção. Uma das coisas que hoje eu tenho uma necessidade enorme de discutir, que é um processo que a gente está passando aqui em Januária, que é cultura e turismo, né? A gentificação. Isso é sério, né? A gente já está com os nossos pescadores, com o pessoal, já como garçom, como, né? O Vale do Peruaçu agora, que tem um alcance internacional, né? O Vale do Peruaçu, as cavernas do Peruaçu, estão dando um retrocesso, que para mim não é um avanço. Sabe? Não é isso que eu quero falar. É aquela coisa. Temos que sentar e conversar com todo mundo. Sabe? Esse é um diálogo que eu colocaria hoje dentro do EPC. Tá, pois é, então, essa era a pergunta que eu ia te fazer. Se a gente tivesse que realizar um novo EPC, isso não está em cogitação, né? Mas se a gente tivesse que realizar, que temas que você iria sugerir hoje, né? Nessa contemporaneidade mesmo, o que é que você proporia de temas para a gente trabalhar? Eu proporia o tema cultura e turismo. Cultura e turismo. Porque o turismo, ele não pega ele pega uma área da nossa sociedade que pode mostrar. E ali faz aquele brilho todo, e nós, a gente, né?
em que local que a gente fica, né? Aí a cultura e identidade cultural, para mim, eu vejo cada dia mais na nosso processo aqui, ele ser pesado, né? Uhum. Então, essa é uma discussão que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de fazer, não, de participar, né? De sugerir. Uhum. É interessante isso que você falou. Eu acho que esse é um tema que ele é bastante abrangente, né? Não é Sim. só esse contexto aí de vocês de Januária, né? Que você colocou, mas Sim. a questão do turismo como uma prática cada vez mais abrangente, né, a própria incidência mesmo de quantidade de pessoas que hoje viajam, né, para lá e para cá pelos diferentes motivos, com toda a facilidade que tem, né, dos meios de transporte, de comunicação, de facilidades. Então, acho que o turismo realmente, e a ligação dele com a cultura, e esse entendimento, né, do que é de fato, né, a conexão da cultura com o turismo, o que seria de fato o turismo cultural, porque tudo é dependendo da abordagem que se faz, né? Nada é dado, nem no campo do turismo, na verdade. Depende muito da abordagem mesmo e da compreensão, né? Eu acho que recentemente, inclusive, teve uma publicação exatamente tratando disso, né? Turismo não fala de lugares, mas fala de pessoas, principalmente, né? Então, quando você tem esse entendimento que o turismo, a necessidade maior é de falar de pessoas, né, com seus costumes, com seu formato, com as suas expressões, né, do que é exatamente que... Nesse contexto aí, assim, a cultura acaba ficando aqui na cidade com as grandes empresas, sabe? Igual as produtoras de disco, as grandes rádios que não tocavam a música da Titanic. Aqui nós temos, eu estou falando assim, na cultura nós temos grandes empresas que chegam aqui, mostra a gente e pronto, né? Mostra a gente, mostra a vitrine. Isso que eu gostaria de falar, a vitrine. Porque a cultura é a compreensão de si, a compreensão, essas manifestações culturais, elas são importantíssimas para a identidade cultural da gente, mas o turismo se apropria disso. Então, é uma discussão que eu levaria. Assim. Eu acho que isso é interessante que você está falando, é um tema bem contemporâneo, bem presente, que incide mesmo na pauta da gestão municipal, até pelo aspecto econômico, né? Porque é o canto da sereia, né? Geralmente com uma abordagem muito superficial, tem que gerar emprego e renda, e o turismo é a solução, né? Mas falta essa formação e essa compreensão do que é que está em jogo, né, na cultura local, quando se faz, principalmente a questão do turismo cultural. Então, eu acho que tem a ver com a formação também, né? Quem é que tem o preparo para trabalhar com isso efetivamente? Porque quem vem de fora, às vezes uma operadora de turismo, né, passa ali igual um furacão, isso que você está falando, transforma a gente numa vitrine. Uma vitrine. Né? Transforma a gente numa vitrine. Então, o local que tem que ser o balizador, né? Dessa relação, o local. Forte, né? É a identidade cultural local que tem que falar aqui vai e aqui não vai. Isso é nosso. E as pessoas entenderem o que é o turismo, né? E como é que a gente lida, né? Então, os próprios agentes locais, a população é que tem que ser preparada. E geralmente não se prepara a população, prepara um ou outro nichozinho ali. Vai ter que capacitar a gastronomia, capacitar o dono do bar. É uma coisa muito pontual mesmo, né? Então, os riscos são grandes, sempre. Os riscos são grandes.
Então, Magali, a gente vai chegando ao final. Eu acho que você, né, deu aí uma lembrança importante, né, dessa ligação sua também, da própria influência do EPC na sua vida, né, pessoal e profissional, isso fica muito claro. Tem alguma história, alguma situação, algum fato, assim, de toda esse percurso seu, assim, que você queria falar, alguma questão de bastidor que aconteceu no EPC, assim, que você gostaria de contar agora para nós, colocar na luz? Foram tantas histórias, mas tantas histórias, né? Mas um momento que eu gosto de lembrar, sabe? Foi em Brasília de Minas. Sim. A gente estava voltando, acho que devia ser umas 2 horas da manhã, ia ter reunião no outro dia cedo. Aí veio eu, Titane, Guilar pelas ruas, assim, um breu, um sossego, e todo mundo, não era só, toda a roda que estava lá no barzinho, nós saímos, porque a gente estava hospedado numa, não sei se acho que era uma escola, era um lugar assim. Aí nós saímos cantando, veja, meu bem, gasolina vai subir de preço, e eu não quero nunca mais ser um endereço. Ó, que arrepiou. Isso E ali tomei assim, aquela coisa, né, transformadora, né, 2 horas da manhã, velho. Uma jacuzzi. Eu era para frente, mas ao mesmo tempo. Fazendo serenata. Só que serenata esgoelada, né? Sem violão, sem nada. E esse é um bastidor que me emociona. Viu? Uhum. Bacana, beleza. Tem então, outros, muitos, como eu já te disse, de quedas, de tropeção, de fome. De fome. Não, que a gente ia, daqui que a gente hospedava todo mundo a hora que a gente ia comer. Já tava. Então, desse cansaço, de pegar coisa na mão. Sem financiamento, né? Sem todo mundo com seu dinheirinho no bolso, né? Se pagando, sim, se bancando. E ainda criando caso com o prefeito para pelo menos dar um ônibus para a gente ir para os campos, lugares, né? E ali era bem assim. Um momento mágico da minha vida. Pois é, então, eu acho que a gente vai chegando no final, né? Mesmo nessa entrevista, eu acho que você deu aí um passeio geral sobre tantas coisas, né? Queria te pedir para que, se você tiver algum material que você possa, igual você acabou de compartilhar essa foto dessa assembleia maravilhosa, eu não sei se o pessoal tem isso, porque, na verdade, é um acervo que está sendo formado, né? Então, vai tudo ficar virtualmente numa plataforma, né? O pessoal do projeto, a Grace, o Marco, eles estão... junto com a equipe, está escaneando, né, fazendo cópia de tudo, e aí a Associação Cultural Presente, que é o Vinícius, lá da Serra do Cipó também, que está aí nessa gestão, né, desse projeto, e vai pegar essa documentação toda e deixar à disposição na rede, né, na rede social aí, para as pessoas depois que quiserem pesquisar e desenvolver temas mesmo sobre a história desse movimento, que marcou uma época, marcou a vida de dezenas de pessoas, que agora a gente já se encontra, mas agora a gente tem se reencontrado, né, de maneira diferente nesse trabalho de memória. Outro dia mesmo eu vi o Sávio, acho que é Sávio, lá de Patinga, né, participando, ele foi colocado no grupo também, né, de WhatsApp. E aí é isso, estamos cada um de nós aí por essa Minas Gerais, continuando e conectando, né, com esse fio da meada que nos move, que nos humaniza, que nos dá felicidade, que é o trabalho com a cultura, né? Você está aí em Januária. Aí eu queria, olha isso, te falar, se você quiser deixar algumas considerações finais para essa rede que vai ficar à disposição, a sua entrevista, né? A própria conexão com Januária, o ponto de cultura, o centro do artesanato,
e a Magali como essa profissional que trabalha hoje ainda, doando, né, parte aí da sua vida para o desenvolvimento cultural local, né? É isso. É uma emoção muito grande fazer essa memória, né? São conceitos que a gente já colocou no coração, mas que a cada vez que você discute, desperta, te cresce, e aí te faz você validar o seu pertencimento. Eu realmente pertenço a esse local, a essa ideia, né? E essa ideia me pertence. Então, eu sou movida a esse eu achava muita graça, porque eu acho que eu nunca andei. Não, já. Andei de trem. Para mim aqui, olha que loucura. Era vapor, né? Pois, gente, não pode ser vapor do como é que é trem? Vapor da história, não, porque o que eu sei é vapor da história. E aí, quanto que a gente já brincou com isso, né? O vapor da história. Mas é isso. Eu acho que voltar a encontrar, voltar a conversar, sabe? Mesmo que nessas memórias, é muito importante. Eu acho que a construção do nosso Brasil, da nossa Minas Gerais, da nossa regionalização toda, que parece que cada região é um estado, né? Que nós somos muito ricos. Minas Gerais é muito rica culturalmente, né? E aí, mais um prazer de ver os amigos, depois de tanto tempo. Nossa, eu tive em Diamantina, ia lá te achar lá, mas acabei não dando conta. E assim, são grandes amigos, uma grande aprendizagem, que os trancos e barrancos a gente leva até hoje. Assim, porque a idade vai ficando, vai limitando um pouco a gente, né? É engraçado. Tem mais o fôlego que a gente tinha. Com certeza, né? Então, aí a gente quer que o que eu tenho hoje de lindo e de triste também seja motivo para reconstrução, um motivo para reanimação de fogo benigno, né? de energias maravilhosas para essas pessoas que vão dar continuidade aí. Pode não acontecer assim, EPC, mas é uma senhora rede de cultura. Isso aí, gente. Então, queria te agradecer, viu, Magali? Obrigada por essa tarde, de dividir com a gente, né, de rememorar essa trajetória tão bacana, tão importante. E força e luz lá na continuidade do trabalho seu, lá em Januário, ligado ao Centro de Artesanato, ao Ponto de Cultura, construindo política de cultura naquele norte mineiro, tá? Então, muito obrigado, valeu demais. E vamos seguir junto aí no trem da história. Vamos seguir junto. Viu? Agora a gente não desgruda mais, não. Beleza, isso aí. Um grande abraço. Tchau. Beijo. Beijo.